se alegra em poder ouvi-lo cantar. Tive também vontade de oferecer a ele um copo d'água, viu, depois da canção. Agora, é para ofertar, André, o celular ficou aqui? Posso entregar ao sogro? O sogro será o guardião, hein? E está destravado. O pastor foi quem disse, viu? O pastor foi quem disse. O tema da palavra de agora à noite, o evangelho do tipo espetáculo. Eu não tenho a menor dúvida que este é o propósito da hipocrisia religiosa. Transformar louvor em espetáculo. Transformar sermão em espetáculo. Transformar oração em gente em pé nas esquinas das ruas para serem aplaudidos pelos homens. Transformar o jejum em espetáculo. Vou desfigurar o meu rosto, não vou lavá-lo, não vou pentear os cabelos. As pessoas vão olhar para mim e vão perceber que carrego sim a marca de um homem de Deus. Ao dar esmolas, espetáculo. Ao servir, espetáculo. Ao atender alguém, espetáculo. Ao contribuir, espetáculo. Há um texto para mim, o texto de Mateus capítulo 21, versos de 1 a 11, e o curioso é que esta história, esta cena da vida de Jesus, que aconteceu no domingo passado, chamado Domingo de Ramos, né? Ela aparece nos 4 evangelhos. E eu posso dizer-lhes uma coisa. Antes é preciso, até por motivo de precaução, lhes dizer que os títulos que aparecem no texto sagrado, eles não estão nos originais. Eles foram colocados, século XVIII, algumas coisas até um pouco antes, mas eles não fazem parte daquilo que nós consideramos ser inspiração. E eu vou agora sim lhe dizer o que está aqui, olha, no meu coração. Eu não consigo chamar a entrada de Jesus em Jerusalém de entrada triunfal. Sempre que eu leio, eu me pergunto, onde está o triunfo? Onde está o triunfo? Eu vou ler o texto. O texto vai dizer assim: quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Dizem que a visão de Jerusalém do alto, ela é perfeita. O ângulo de visão para quem chega nesse lugar onde Jesus chegou é perfeito. Toda Jerusalém pode ser então contemplada. E há uma intencionalidade de Jesus. A entrada dele em Jerusalém, ela é cuidadosamente planejada. Porque ele volta-se para os discípulos e diz assim: Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado, não está identificado qual o povoado, alguns acham que o próprio Betfagé, e aí diz o texto, disse ele: assim que entrarem, verão uma jumenta amarrada com o seu jumentinho ao lado. Desamarrem os animais e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas: o Senhor precisa deles. E de imediato a pessoa deixará que vocês os levem. E isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam ao povo de Sião: vejam seu rei, se aproxima. Ele é humilde, vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os 2 discípulos fizeram como Jesus havia ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram seus mantos sobre o jumentinho, para se ver de sela, e Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros cortavam ramos das árvores. Há um outro evangelho que usa a expressão palmeiras, provavelmente reproduzindo aquilo que acontece na festa dos tabernáculos, e aí o texto diz que os espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto as que iam à frente, como as que o seguiam, gritavam: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço. Quem é este? Perguntavam. A multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Posso orar com você? Feche seus olhos. Pai, eu vim a este lugar para falar em teu nome. Que cada palavra que vier a ser pronunciada seja a palavra ungida pelo teu Espírito na noite de hoje, Pai. Tudo quanto eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
Eu tenho percebido, sabem, que o vício dos aplausos é igual a qualquer outra forma de dependência. Quem carrega consigo o vício de ser reconhecido, o vício, de ser, de alguma forma, aplaudido, sabe, pelo êxito, pela conquista, isso é tão doentio. E as pessoas acabam se acostumando a alimentar o seu próprio ego a partir do reconhecimento externo. Ele cria uma relação de dependência ao abraço, ao aperto de mão, ao foi maravilhoso. E se você convive com gente assim, sabe que vai precisar dizer isso ao longo do dia várias vezes. No texto sagrado, o que eu observo, sabem, irmãos, é que isso que há pouco eu denunciei, este vício dos aplausos, ele parece ter duas direções em nossa sociedade, para mim, muito claras. O primeiro é a necessidade doentia de validação. Cá estão das crianças aos mais velhos, dos líderes religiosos aos líderes políticos. Todos parece que precisamos, que carecemos da validação do outro para que venhamos a nos sentir de alguma forma importantes e significativos. Eu fico impressionado, gente, há uma figura pitoresca que a gente chamava de papagaio de pirata, não é? Era aquele que ficava sempre nas fotos e colocava o rosto. Mas isso está de uma forma tão curiosa que eu descobri que existe um novo papagaio de pirata que não fica sobre o ombro. É aquela criatura que nunca produziu um vídeo, nunca produziu um texto, nunca produziu um card, e de repente, já viram nas redes sociais, aparece só o rosto dele na frente. Ele captura alguma coisa que alguém já fez e ele começa a narrar aquilo que foi feito por outro. Tão somente para quê, irmãos? Para receber os aplausos, para que alguém possa curtir. E eu fico impressionado, assim hoje, uma necessidade doentia de validação, nos relacionamentos afetivos, na relação com o trabalho. E a segunda coisa que eu também observo, é uma extrema dificuldade de lidar com a crítica. Ninguém pode dizer absolutamente nada. Quando alguém lhe pergunta, o que foi que você achou? Não ouse dizer, ou não ouse apontar absolutamente nada de negativo. Não use o mais, o porém. Sabe aquele discurso que começa assim, olha, foi maravilhoso, foi muito bom, mas, por favor, se você quer manter a relação, sabe, afetiva, se você não quiser ter problemas, não use o mais, o porém, o entretanto, o contudo. Isso precisa ser eliminado, porque a gente não dá espaço. Nós precisamos tão somente dos aplausos, das críticas, ou da possibilidade de ser avaliado, nós não queremos. E quando eu leio essa história, o que eu percebo, sabe, que aquilo que chamamos de entrada triunfal, é marcado por algumas coisas que hoje caracterizam aquilo que disse lá no início, que eu chamei de evangelho do tipo espetáculo. E eu volto ao texto para lhe mostrar cada uma dessas coisas. Primeiro, o texto diz assim, grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus. Eu quero que você preste atenção à palavra multidão. Nós estamos ali celebrando a Páscoa, a cidade de Jerusalém superlotada, havia sim muita gente por todos os lados. E o que o texto diz é que a entrada de Jesus catalisou, acabou movendo uma multidão. E se você se recorda, havia gente à frente, havia gente seguindo atrás. Jesus estava cercado de muita gente. E aqui está uma das características, sabe, irmãos, desse evangelho cênico, desse evangelho de espetáculo. Quanto maior for a multidão, nós julgamos que a popularidade deste ou daquele líder religioso, a quantidade de pessoas reunidas naquele templo, é sinal de que ali o Espírito Santo de Deus está agindo. Vou mais longe. Esse evangelho do tipo espetáculo, ele é surpreendente. Você percebeu o que é que o texto está dizendo? Que aquela gente estendeu os seus mantos e colocou esses mantos no chão para servir de tapete para Jesus, que vinha montado num jumento. Você sabe o que é você sacar do seu corpo o seu manto, que normalmente era a parte mais cara de sua indumentária, colocar no chão,
Gente, a gente vê uma cena como essa e diz: meu Deus, que coisa maravilhosa! As pessoas estão se rendendo a Jesus de Nazaré. Vejam como eles colocam os seus mantos no chão. Eles estão sujando a própria roupa. Eles não têm qualquer inibição. Eles expressam o seu sentimento. Só que o texto vai continuando. Aí o texto diz que outros cortaram ramos das árvores. Você já imaginou Jesus entrando? Aquilo como cenário, como teatro, é perfeito. Perfeito, irmãos. Começa a pensar na movimentação, sabe, dos ramos. Você consegue imaginar crianças, adultos, famílias, gritando e movendo os galhos, os ramos das árvores, das palmeiras? E se não for bastante, aí o texto diz que as pessoas, tanto as que iam à frente como as que seguiam, gritavam. Olha, Jesus estava sendo aclamado. Ouça os gritos. Você consegue ouvir? Olha o quanto essa gente é fervorosa. Esse evangelho espetáculo faz dos gritos, ou faz das declarações das pessoas, um atestado de manifestação do Espírito Santo de Deus. Eu vou dizer-lhes uma coisa, eu às vezes fico muito preocupado com a aproximação de uma câmera que está dando cobertura à celebração e ao culto. É impressionante como algumas pessoas conseguem sair de um estado de apatia para um estado de fervor religioso sempre que uma câmera se aproxima, que um celular se aproxima para tirar uma imagem e colocar na internet daquele fiel adorando na igreja. Tem gente que chora, que fecha os olhos, que levanta as mãos, mas é impressionante porque com a saída daquele que está filmando, tirando a foto, a indiferença volta para o lugar e assume o controle novamente daquele homem e daquela mulher, do adorador. Afinal de contas, gente, a adoração é um espetáculo. E todas as vezes que eu começo a raciocinar ou pensar assim, eu transformo tudo o que acontece aqui em um grande faz de conta. Um grande faz de conta. E o texto no versículo 9 ainda vai dizer que aquela gente quando gritava dizendo assim: Hosana, filho de Davi. Você está entendendo o que é que eles estão dizendo? Eles estão reconhecendo que Jesus é o quê? O Messias. Porque filho de Davi é um título messiânico. E eles estão gritando isso. E depois eles ainda dizem: olha, vem em nome do Senhor. Eles entendem que o ministério de Jesus de Nazaré é autenticado pelo próprio Deus. Essa palavra ela é tão forte que no texto paralelo de Lucas, capítulo 19, versículo 39, alguns que estavam ali, fariseus e saduceus, viraram-se para Jesus e disseram: mestre, repreende os seus seguidores por dizerem tais coisas. Isso pode suscitar um ambiente propício a uma revolução. Se os romanos escutarem, poderemos ser massacrados. Olha o que escuta o que essa gente está dizendo. Eu confesso que se eu estivesse entrado ali junto com Jesus, provavelmente eu diria: que entrada triunfal. Que entrada triunfal. E há uma confirmação disso. Em João no capítulo 12, versículo 19, outro texto paralelo, a Bíblia vai dizer assim, que os fariseus disseram uns aos outros: não podemos fazer nada. Eles intencionavam prender Jesus. E a explicação, vejam, todo mundo o segue. Posso lhe fazer uma pergunta? É isso que você chama de triunfo? Muita gente ao seu redor, popularidade em alta, as pessoas abrindo mão de si mesmas e tirando os seus mantos para abençoarem a sua vida. Você entende isso como triunfo? Ouvir, sabe, aos gritos, o seu nome sendo divulgado e as pessoas dizendo: bendito o que vem. É isso, são elogios. Você considera que ser elogiado é sinônimo de triunfo? Pergunto ainda mais: você realmente acredita que o fato de estar sendo seguido por tanta gente autentica a sua missão, o seu ministério, a sua vida pessoal? O número de seguidores que você tem em suas redes sociais, isso valida o seu caráter? Isso é a maior tolice, irmãos.
É por isso que quando eu leio esse texto, eu me preocupo por demais. Sabem, todas essas palavras parecem, em algum momento, elas se perderam ao longo da semana. E me permitam dizer, eu tenho aprendido que há uma grande diferença entre, de um lado, a independência e, do outro lado, a autossuficiência. Como você descreveria, por exemplo, a independência? Algumas pessoas dizem que a pessoa independente é aquela que consegue tomar decisões por si só, avaliando, ela não tem uma espécie de necessidade afetiva ou de dependência em relação à opinião daqueles que estão à sua volta. Outros dizem, por exemplo, que a autossuficiência, eu fiquei impressionado, porque no meu tempo, olha que eu sou do século passado, do outro milênio, né, gente? Eu fico lembrando que autossuficiente era uma coisa que a gente não incentivava as pessoas a serem. Mas a autossuficiência hoje tem sido considerada como virtude. O fato de você conseguir, por si só, manter-se, coisas assim, sabe? Mas quando eu penso em autossuficiência, sabe, eu estou pensando naquela criatura que diz, eu controlo tudo. Ou eu preciso ter o controle de todas as coisas. Eu imagino que o autossuficiente é aquele que diz assim, sozinho eu consigo. Eu não preciso da ajuda de ninguém, nem de Deus. E quando você se oferece para ajudar, o que é que ele diz? Eu sei cuidar de mim. Gente assim tem medo da vulnerabilidade. Gente assim ainda não aprendeu a dizer, por exemplo, eu posso tomar a decisão sozinho. Eu sou independente para isso, eu tenho idade, eu pago as minhas contas. Mas deixe-me lhe dizer como é bom dividir esse momento de decisão com você. Como é bom escutar o seu conselho. Olha, eu não preciso estar no controle. Eu entendo que há um Deus que está no controle de todas as coisas. E tem mais. Quando eu reconheço que eu não posso, isso não me enfraquece. Isso apenas dobra o meu joelho para que eu esteja orando para aquele cujo poder se fortalece, se manifesta na minha fraqueza. Ah, meus irmãos, aí eu leio o texto sagrado e quando eu escuto a Bíblia dizendo, olha, Jesus enviou na frente 2 discípulos e disse, olha, vão aquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão uma jumenta amarrada com seu jumentinho ao lado. Desamarrem os animais e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas, gente, escuta isso aqui, o Senhor precisa deles. E de imediato a pessoa deixará que vocês os levem. Eu vou falar 2 coisas aqui. A primeira, Deus já lhe deu alguma ordem assim estranha? Vá. Você vai chegar na cidade, vai encontrar uma jumenta que acabou de dar à luz e a sua cria vai estar ao lado. Vocês vão desamarrar. E se alguém perguntar alguma coisa ou gritar ladrão, aí o que é que você vai dizer? Olha, o meu Senhor precisa deles. Deus já lhe colocou em uma situação assim? Que você vai dizer, Senhor, não vai dar certo. Não vai dar certo. Como é que eu vou chegar no... Quem me garante que eu vou encontrar esses 2 animais? Uma palavra que para mim é maravilhosa, é que no texto paralelo de Lucas 19, versículo 32, está escrito assim, que eles foram e encontraram o jumentinho, aí Lucas escreve, porque ele sabia que eu ia ainda ler, sabe? Ele diz assim, exatamente como Jesus lhes tinha dito. Exatamente. Quando Deus lhe mandar fazer alguma coisa, tenha certeza que vai ser exatamente do jeito que Ele lhe disse. Mas eu, quando estava já terminando de me arrumar para vir para a igreja, eu tive vontade de escrever alguma coisa sobre isso. Porque nesse texto o que mais me impressiona, irmãos, é essa palavra do próprio Jesus dizendo assim, se perguntarem, você vai dizer assim, o Senhor precisa deles. O Senhor precisa deles. Eu acho que ainda vou precisar passar aqui algumas águas nessas palavras, sabe? Elas ainda não estão lavadas, como dizia G.C. Quirino. Mas é mais ou menos assim. O Senhor precisa deles. Eu tenho 2 animais amarrados no portão de minha casa. Uma jumenta que acabou de dar à luz e a sua cria. Um jumento ainda bem novo, que nunca serviu de montaria. Animais assim,
eu uso para transportar água, sacos de trigo, madeira. O que eu nunca imaginei é que um dia o meu Senhor deles precisaria. Ele que é dono de tudo, sem quem nada existiria, diz que precisa do meu jumento para servir de montaria. Os discípulos bateram a porta e começaram a falar. Pela última vez, Jesus vai entrar em Jerusalém. Ele nos mandou buscar seu jumentinho. Diz que há uma profecia, o profeta Zacarias, que disse que assim havia de ser. Eu cá comigo pensei, não é assim que entra um rei. O imperador vem em seu cavalo, cercado de seus soldados, despojos, escravos. Como explicar tamanha humildade? Eu não consigo entender. Um Deus que quando nos usa, também diz assim: eu preciso de você. Gente, eu não consigo realmente explicar. Parece até uma heresia, né? Dizer que Jesus precisa de um jumento. Mas se ele disse isso de um jumento, imagina da gente, não é, gente? Como dizia um cantor, o jumento é nosso irmão. Bendito seja o jumento quando usado pelo meu Senhor. Ah, Deus. E aqui estamos buscando a autossuficiência, o poder de olhar para alguém e dizer: eu não preciso de você. E eu insisto, sabem, eu acredito que não há nada hoje mais desafiador do que escolher a simplicidade em uma sociedade marcada pela cultura do excesso. Ou coisa difícil, não é, irmãos? Escolhermos o mais simples. Jesus poderia ter entrado em um cavalo. Jesus poderia ter entrado em uma carruagem de fogo. Você crê nisso ou não? Jesus poderia ter entrado cercado por um coro angelical, como no dia do seu nascimento? Claro que sim. E aí eu fico pensando, é isso que você chama de triunfo? É a aclamação popular ou é a humildade daquele que se manifesta na figura de Jesus de Nazaré? Meu Deus, preste atenção aqui, viu? A humildade precede a honra. A humildade precede a honra, sabe, irmãos? A escolha de um jumento contrasta com a imagem de um rei guerreiro, invasor, sabe, que entra mostrando o seu poder, que faz questão de balançar a chave do carro que possui, sabe, que não faz questão, ou melhor, que faz questão, né, de pegar aquela roupa quando o nome da marca é o maior possível no espaço de divulgação do seu peito. Essa gente ainda não aprendeu que na feira de Caruaru essas etiquetas são vendidas assim no metro, irmãos. No metro. E ainda perguntam qual é que você quer. E eu sei de gente que uma semana bota uma etiqueta, outra semana bota outra. É que nem uma banca que vendia lá uma bermuda, que parecia ser, eu vou dizer o nome, viu? Da Adidas. Mas o matuto, para não incorrer em erro, escreveu Adidas. Adidas. Eu não sei se você sabe, mas os reis de Israel, eles não usaram um jumento, eles usavam uma mula, por incrível que pareça. Eu fui resgatar isso. Quando Davi fala da entronização de Salomão como novo rei em Israel, ele diz assim: fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha. Aí Jesus ainda vai dar mula para o jumento, irmãos. Eu volto a dizer, o jumento é nosso irmão, né, irmãos? Aliás, não é bom dizer isso não. Vou para cá, deixe-me voltar, fica quieto, Roberto. A entrada, portanto, de Jesus montado num jumento não foi algo acidental. Não foi, irmãos. Havia uma profecia a ser cumprida. E o texto descreve a profecia dizendo assim: alegre-se muito, cidade de Jerusalém. Cidade de Sião, perdão. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você. E aí vem algumas características deste rei: justo e vitorioso. Humilde. Justo, vitorioso e humilde. Essas coisas, elas não... A humildade, irmãos, ela não elimina a vitória.
E as vitórias que são alcançadas em nome da humildade são aquelas que realmente permanecem. Eu fico muito preocupado porque às vezes essa noção de triunfo, ao invés de nos convidar à humildade, parece acionar, sabe, aquilo que é a autossuficiência, o orgulho, a vaidade, a prepotência. Aí o texto diz, e montado num jumento. Um jumento cria de jumenta. E aí diz que esse rei humilde, ele destruirá os carros de guerra de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações, e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até os confins da terra. Consegue imaginar o poder que está aqui, irmãos? Todo mundo antigo conhecido está desenhado. Está dizendo que aquele que está sobre todo nome, aquele diante do qual todo joelho se dobrará, aquele que é o verbo encarnado, aquele que é a luz que veio ao mundo, aquele que é o pão que desceu do céu, que entra em Jerusalém, num jumento, de uma forma tão humilde, ele há de estabelecer o seu poder. E a minha grande preocupação, sabe, irmãos, é que este evangelho de espetáculo, em alguns casos espetáculo circense, cheios de recursos mirabolantes, de coisas que eu nunca vi associadas à adoração, desde o registro de frequências que estimula a possibilidade de meditação de alguém, estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Até shows pirotécnicos. Eu fico olhando e digo, meu Deus, e pensar que o meu Senhor entrou em Jerusalém. O que mais me preocupa, sabe, irmãos, é que movimentos assim, eles são marcados pela inconstância. E eu vou mostrar-lhes que o mesmo aconteceu. Você ainda se recorda do que é que eles disseram no domingo de Ramos? Qual foi o grito da multidão? Eles disseram assim, Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto céu. Eu fiz esses destaques, não foi? Mas hoje eu quero só lhe chamar, agora eu quero lhe chamar a sua atenção para a palavra Hosana, que provavelmente você deve saber o que significa. É quase que uma frase para descrever ou encontrar o significado de Hosana. Hosana significa literalmente, salva-nos, pois te pedimos. Quando você diz Hosana, é isso que você está dizendo. Imagina isso. Isso aconteceu no domingo. Só que a semana continuou. E lá estava, no momento do interrogatório de Jesus, uma mesma multidão. Porque eles ainda estavam ali, a Páscoa ainda não havia sido celebrada, foi celebrada somente no outro final de semana. Só que agora o grito era outro. Não era Hosana. Mas eles continuaram gritando, crucificam, crucificam. Como é que uma pessoa vai do Hosana ao crucificam, irmãos? Isso em menos de uma semana? Você se junta à minha revolta? Tenha cuidado, porque é exatamente assim que acontece comigo e com você. Cá estamos aqui no domingo dizendo, gritando Hosana, tirando os nossos mantos e colocando aos pés de Jesus. Aqui estamos, neste domingo, todos a uma, com os seus ramos de palmeiras, saudando aquele que vem em nome do Senhor, dizendo salva-nos, salva-nos. Mas logo vem a semana, e quem sabe no meio da semana, eu estarei fazendo coro também com crucificam, crucificam. Como se dilui, sabe, irmãos, a experiência com Deus dominical, como ela se dilui, como ela fica liquefeita ao longo dos dias que se seguem. E aquelas declarações que eu fiz, elas desaparecem. E aí eu fico esperando por mais uma entrada triunfal. Eu fico esperando por mais uma vez a oportunidade de colocar os meus mantos aos pés do Senhor. Mas uma nova semana acontece, e cá estou eu, vivendo as minhas contradições, vivendo as minhas inconstâncias. Tem uma outra observação, sabe, irmãos? Esse evangelho
cenográfico, ele tem uma outra característica para mim muito forte, que eu chamei aqui de desacolhimento. O que é que eu quero dizer com isso? Você consegue imaginar que quando terminou aquele dia, Jesus não ficou em Jerusalém? Ele que parecia ter sido tão bem acolhido, ele não ficou. A Bíblia diz que então ele voltou a Betânia, onde passou a noite, e de manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome, e aí o texto continua. Aí eu fico me perguntando, onde estavam aquelas casas que não se abriram para recebê-lo? Que não disseram, fica aqui com a gente, fica conosco, Senhor. E Jesus vai encontrar refúgio em Betânia, na casa sim, de uma família amiga. Meu Deus, que evangelho é esse? Que aclama e não acolhe, que aclama e não abre a porta, que aclama e não manda entrar, que aclama e não diz, fica conosco, Senhor, fica conosco, Senhor, fica conosco. Mas há uma terceira característica que ainda me traz maior desconforto. É que esse tipo de evangelho cênico, sabe, teatral, espetáculo, espetacular. Aliás, tenha cuidado, não use essa palavra para falar das coisas de Deus não, viu? Ou do culto. O culto hoje foi espetacular. Usa não. Espetacular vem de espetáculo. E se tem uma coisa que culto não é para ser, é espetáculo. Bom, deixa-me dizer qual é a terceira e última característica que me traz desconforto. É o que eu chamo aqui de incômodo. Eu não encontrei outra palavra, eu fui atrás, coloquei sinônimos, fui atrás, tentando encontrar, quase que eu invento uma palavra, mas eu preferi deixar aqui. Eu vou dizer-lhes o que penso, é que esse evangelho cênico, teatral, espetáculo, ele não traz incômodo. É mais ou menos assim. No texto, lá de João 12, que é um texto paralelo, diz que os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Gente, sobrou até para o Lázaro. Jesus ressuscita. As pessoas querem matar aquilo que Jesus ressuscitou. Aquele a quem Jesus ressuscitou, aquilo que Jesus fez de novo na sua vida, tem gente querendo destruir, e querem saber por quê? Porque você é uma testemunha viva do poder de Deus, em meio, sabe, aos lugares onde você se está. Sabe, quando um homem transformado por Deus, ele cria relacionamentos, ele está num ambiente de trabalho, aquilo, mesmo que ele não diga uma palavra, a presença dele, por aquilo que Deus fez naquela vida, há de trazer um desconforto. Ele é tão íntegro, ele é irritavelmente íntegro. Ela é insuportavelmente serena. Conviva com uma pessoa assim, insuportavelmente serena. Tem gente que vai querer, de todo jeito, tirar aquela pessoa do sério. E vem a legião de demônios, irmãos, para fazer isso com a pobre da criatura. Onde estiver um homem de Deus, alguém que foi alvo da graça do Senhor, vai se tornar também um incômodo. E aí virão querendo matar não somente Jesus, mas o Jesus que eu carrego na minha vida. Eu também. É por isso que eu digo, sabe, irmãos, nesse evangelho de espetáculo não há lugar para um discurso que incomoda, um discurso que confronta, uma mensagem que fala de novidade de vida, uma mensagem que diga assim, olha, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está lá em Cristo Jesus. Sabe, uma mensagem que diga assim, olha, se você diz que não tem pecado, você está mentindo e fazendo Deus mentiroso, mas se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar você e purificar você de toda injustiça. Toda injustiça. Eu não sei em que domingo você está. Hoje todos vão dizer, mas hoje é o domingo da ressurreição. Tá, e se eu convidar você a voltar no tempo? No outro domingo. Porque alguns ainda permanecem no domingo de Ramos.
achando que tudo é uma questão de mantos no chão, palmas nas mãos das palmeiras, não é? Folhas de palmeiras nas mãos, gritos de hosana, como se a espiritualidade pudesse ser resumida assim. Eu quero lhe desafiar a viver não um evangelho espetáculo, mas um evangelho marcado pela humildade de um Cristo vitorioso que se manifestou entre nós. Feche seus olhos e converse com Deus. Todas as vezes que a gente celebra a ceia do Senhor, a minha sensação é que o Senhor está dizendo: olha, ceia é um momento em que as minhas máscaras são retiradas. Eu sou convidado a fazer como que um autoexame e revelar de fato o que está em meu coração. Eu preciso me dispor, eu preciso permitir que assim aconteça na minha vida. Fique em oração. E se você um dia recebeu a Jesus como seu Salvador pessoal, foi batizado nas águas como prova deste novo nascimento, está conosco participando da celebração e é membro de alguma igreja evangélica histórica, está em plena comunhão com a sua comunidade, você também ceará conosco caso queira. Prepare o seu coração para este momento com o seu Senhor.